Bom dia a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, aliviando as nossas dificuldades. Como disse a nossa irmã na prece, nós temos que manter acesa a esperança. Não podemos perder a esperança, porque Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador, e nos atende nos momentos mais difíceis da nossa vida. Em tudo Deus nos socorre, basta que busquemos esse socorro, que tenhamos otimismo. Precisamos ser otimistas diante do nosso Criador, porque Ele só quer o nosso bem. Deus não nos criou para a dor, para o sofrimento, para o mal, não. Deus não criou nada mal. Deus só criou o bem. O mal é a origem do homem, nós o criamos, e hoje pagamos um preço por isso. Mas, às vezes, em momentos difíceis, nos desesperamos, porque a nossa fé é muito pequena, é muito curta, e nós temos que trabalhá-la, fortalecê-la, para que possamos buscar em Deus, o nosso Pai, as soluções para os nossos problemas que nós temos que resolver. Ele simplesmente vai nos inspirar para que possamos passar por eles. Meus irmãos, hoje nós escolhemos um tema, uma parábola de Jesus, contada por Lucas, anotada por Lucas, lá no capítulo 15, versículo 11. E as parábolas de Jesus, como disse o apóstolo Pedro: Mestre, tu tens as palavras de vida eterna, ficaram realmente para a eternidade. Nós vamos ter que lê-las, estudá-las e colher a mais profunda essência de suas explicações, porque elas são fantásticas. Em todas elas, Jesus, na sua mais simplicidade, usava todos os termos, todos os ensinamentos que nós precisamos para praticar, para vivenciar. E hoje nós escolhemos uma parábola pela qual eu tenho não vou dizer intimidade, mas uma afeição muito grande por ela. Gosto muito dessa parábola, como todas as outras, mas essa eu gosto muito. É a parábola do filho pródigo. Eu acho essa parábola fantástica, sensacional, porque Jesus nos mostra, através desse exemplo, o quanto Deus é bom, quanto Deus, o nosso Pai, Ele é misericordioso para com todos os seus filhos. Às vezes nós, pelas nossas imperfeições que ainda carregamos, nós julgamos os nossos irmãos criminosos, estupradores, enfim, políticos, todas as pessoas que nós julgamos ruins. Nós achamos que elas têm que morrer, que elas têm que desaparecer, tem que criar pena de morte, que tem que ser... Isso faz parte da nossa ignorância, porque Deus não criou nada mal. Deus não criou nossos irmãos maus. Eles estão maus, é um momento deles, estão maus, mas ficarão bons. Futuramente, todos nós estaremos num só patamar do amor, o amor que vai fazer a glorificação universal. Então todos nós estaremos nele. Não tenhamos dúvidas disso, meus irmãos. Deus é misericordioso. E a gente vai ver nessa parábola, nesse exemplo deixado por Jesus, o quanto Ele é bom. Diz-nos Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me o que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que lhe pertencia, partiu para uma terra distante e dissipou
todos os seus bens, vivendo dissolutamente na total libertinagem. O pai, evidentemente, não interferiu no livre-arbítrio do filho. Na mesma hora, dividiu, era pai e 2 filhos, a parte que cabia àquele filho. Ele deu, toma. Se fosse hoje, se fosse meu filho, eu ia dizer: filho, não faz isso. Olha o que você vai fazer, rapaz. Eu trabalhei tanto amealhando essa fortuna e você agora quer a sua parte para sair por aí, sabe-se lá o que você vai fazer com esse dinheiro. Faz isso não, fica em casa. Eu já estou botando em jogo o meu egoísmo de travar o filho em casa. Não é o caso da parábola, mas nós com certeza faríamos isso. Partiríamos para: não, companheiro, ainda é cedo, vamos pensar direito, porque hoje a gente sabe que lidar com dinheiro, trabalhar o dinheiro é muito difícil. Isso não é para qualquer um. Quantos e quantas pessoas ganharam aí bolões de lotecas aí, ficaram milionários num ano, no ano seguinte estavam sem nada, absolutamente duros. Por quê? Não souberam fazer o bom uso dos bens materiais que ele ganhou, que lhe foi dado, jogou tudo fora. E a maioria faz isso. A maioria faz isso. Mas nós, como somos ainda pais egoístas, a gente quer travar o filho junto de nós. Eu me lembro quando eu fui avisar o meu pai que ia me casar, dar satisfação a ele, né? Meu pai, vou ficar noivo, vou me casar. E ele simplesmente me disse: filho, não está muito cedo para você não? Eu falei: não, pai, a idade boa, estava com 23 para 24 anos. Ah, menino ainda, né? Mas foi a idade excelente. Foi uma idade excelente, porque a minha caçula hoje tem 37 anos. Que beleza. Mas aí ele me disse: não, filho, você não acha que você está novo? Aproveita mais a vida. Eu disse: não, pai, está na hora, eu vou ficar noivo e vou me casar. Mas eu dei essa satisfação, porque era aquela história, né? Satisfação ainda é uma coisa difícil da gente dar, porque ele tinha um ressentimento muito grande do meu irmão mais velho, de ter casado e não ter falado com ele. E eu não, eu chamei ele no canto e fui dar uma satisfação a ele. E ele me disse isso. Quer dizer, isso faz parte ainda do nosso egoísmo, querer travar. Não, filho, fica aí, fica mais um tempo. E assim, a mesma coisa se passa nessa parábola do filho pródigo. O processo é o mesmo, não muda nada. Só que o pai dele, magnânimo, inteligente, sábio, pegou a sua parte e deu-lhe: vai, traça o seu destino, tome o seu rumo. E ele foi. Como ele não sabia absolutamente lidar com o processo do dinheiro, que é realmente muito difícil, ele consumiu aquilo tudo, gastou de uma forma da pior maneira possível, frequentando lugares de baixo nível, gastou dinheiro com meretrizes e usou todas as formas erradas para gastar aquele dinheiro, aquela fortuna que ele recebeu. Passou-se o tempo, veio a fome, porque você sem dinheiro, uma época daquela onde já havia uma escassez de tudo, tudo era ruim, tudo era difícil, e veio a fome, porque ele não tinha mais dinheiro, já tinha consumido a sua herança da pior maneira possível, esqueceu que amanhã ele teria que comer, então comeu tudo hoje. Infelizmente a gente pensa assim ainda. Quando a fome bateu, ele buscou recurso, procurou recurso. Ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos tratar de seus porcos. Olha, ali ele desejava comer o resto do que os porcos comiam, mas os responsáveis não deixavam.
Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Aí ele lembrou do pai. Aí veio a dor, aí veio o arrependimento, veio a amargura de vivenciar aqueles momentos difíceis pelos quais ele estava passando, de deixar o lado bom, onde havia tanta fartura, e ele veio passar fome numa situação de miserabilidade, sem ter sequer o que comer, a ter que comer resto dos porcos. Olha, quão difícil foi para ele. Mas quando Deus nos dá a dor, não é à toa, dá por um motivo, porque nós necessitamos passar pela dor. A dor é necessária, o sofrimento não. A dor é preciso, mas o sofrimento não. E ele, coitado, se arrependeu profundamente de ter deixado a casa do pai, de ter abandonado o pai com toda a fartura que tinha, e estava num momento difícil, dificílimo da sua vida, dividindo o resto de comida com os porcos, quando deixavam. Mas tudo bem. A pessoa, quando se arrepende, quando cai em si, diante do erro que cometeu, é o primeiro passo para o acerto. O arrependimento é o primeiro passo para o acerto. O que fez ele? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra ti e diante de Deus. Já não sou digno de ser chamado de filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. Olha só, hein? Quem era dono, quem tinha tudo, resolveu, depois do arrependimento, partir de volta ao encontro do pai e pedir que o tratasse como um dos trabalhadores, porque os trabalhadores do pai dele tinham de tudo, tinha pão com fartura, comida com fartura. Os trabalhadores, os servos do pai dele, tinha o que no momento ele não tinha. Então ele queria retornar aos braços do pai, porque a fome doía, é a dor que está batendo a porta, e ele resolve realmente retornar aos braços do pai. E o pai, sábio, quando ele partiu, o pai já sabia que ele retornaria. O sábio age assim, é só pensar um pouquinho na frente. Ele sabia das agruras pelas quais o filho iria passar, pelo não saber lidar com o dinheiro, que perderia tudo aquilo. O pai, então, quando ele partiu, mandou cevar o novilho. Isso aí acontece até hoje nas fazendas, em regiões do interior. Quando você pega um bezerrinho, ou até mesmo uma leitoa, e manda cevar. Cevar é você botar na engorda para uma ocasião especial. Isso acontece muito hoje ainda, em casamentos, no interior, festas. Vamos cevar esse novilho para o casamento de Mariquinha e Joãozinho. E aquele bezerrinho vai crescendo até chegar no ponto de abate para os festejos. E o pai dele tinha mandado, quando ele partiu, cevar o novilho, já pensando no retorno do filho. Sábio é sábio, né? Fato que realmente veio a acontecer. Levantando-se ele, foi ter com seu pai. Vinha ele ao longe. Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse a um de seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu,
Ponde-lhe no dedo um anel e coloque nos pés umas sandálias. Matai também um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram então a comemoração. Vejamos a sapiência do pai dele. Botou o novilho para cevar. Quando ele retornou, chamou os servos. Coloque nele roupas, porque ele estava em andrajos, né? Ele estava roupas, sandálias nos pés. Por que as sandálias nos pés? As sandálias diferenciava o nobre do escravo, porque o escravo andava descalço, e ele já estava descalço naquele momento. Ele não usava mais sandálias. E o anel também representava a nobreza de quem tinha dinheiro. O pai restituiu a ele tudo o que ele havia deixado. Então vejamos a comparação que Jesus faz do pai material para o pai celestial. Tem diferença? Nessa parábola não, porque o pai deu todas as oportunidades a ele, o recebeu de volta e continuou com as oportunidades. E Deus faz o mesmo conosco. Quantas vezes nós erramos diante das leis misericordiosas de nosso Pai e nos arrependemos, voltamos a Ele: Pai, perdoa, Pai, eu não sei o que faço. Nós não sabemos realmente o que estamos fazendo diante das leis divinas. Erramos, infringimos, estamos passando por dificuldades exatamente por isso, pela não observância das leis divinas. O dia que nós a observarmos com entendimento e compreensão, vai ser a nossa melhora. Estamos um pouco longe disso, porque ainda estamos matriculados neste planeta de provas e expiações, onde precisamos expurgar esses erros que nós carregamos. Está para fora tudo isso, e vai ser com a ajuda do nosso Pai misericordioso que nós vamos passar, vencer essas etapas tão complicadas que nós criamos, e hoje nós temos grandes dificuldades de vencê-las. Mas nós a venceremos, porque Ele não nos desampara. Como nessa passagem, esse pai não desamparou o seu filho, o recebeu de volta com todo o amor que Deus tem por nós. Esse pai teve pelo seu filho, que o abandonou, mas por um segundo sequer ele se sentiu magoado. Muito pelo contrário, ele se sentia esperançoso, ele jamais perdeu a esperança de que aquele filho voltaria a casa. Por isso que a gente sempre fala: tudo, perca tudo, menos a esperança, porque a esperança mantém acesa a chama que alimenta a nossa fé. Então nós precisamos dela. Não importa o tipo de dor, não importa como vem a dor, como vem o sofrimento, mantenhamos essa esperança acesa. Ela nos dá força para que possamos alcançar o nosso objetivo, de vencermos as nossas vicissitudes. Tenhamos isso em nossa consciência. Jamais deveremos perder a nossa esperança, porque Deus não nos abandona em nenhum momento. Ele está sempre abraçado conosco. Nós é que desvencilhamos dos braços dele. Nós temos que aprender isso, meus irmãos. É muito importante para nós, porque todos nós, sem exceção, temos momentos difíceis, temos dificuldades. Todos temos, porque ainda estamos num processo evolutivo espiritual muito pequenininho. Então, até alcançarmos a nossa meta, não vamos passar por muitas dificuldades, mas que trabalhemos essas dificuldades acreditando que Deus está do nosso lado,
que tudo está ao nosso alcance e que os nossos objetivos serão alcançados com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a nossa busca incessante para alcançarmos tudo o que desejamos. Mas que tenhamos fé, que não percamos a esperança. É ela que nos eleva até o Pai, nosso Pai de misericórdia, que por nós tudo faz. Então, nessa parábola, a gente vai observando quanto Jesus, na sua infinita sabedoria, ele deixou de ensinamento quanto à bondade de Deus para conosco, a bondade de um pai para com seu filho pródigo, seu filho que pegou a sua fortuna, diluiu entre meretrizes, entre companheiros de mesas de jogo, acabou com tudo. E seu pai o perdoou, porque ele já sabia que isso ia acontecer. Assim como Deus sabe e conhece as nossas deficiências, Ele sabe o que vai acontecer com ele, conhece o nosso futuro. Nós não conhecemos, e é até bom não conhecemos, mas Ele conhece, Ele sabe que existe toda uma projeção em cima disso aí. E Deus conhece cada passo que nós vamos caminhar. Por isso, Ele está conosco. Lamentavelmente, nós não estamos com Ele ainda, mas estaremos com certeza nos braços do Pai um dia, não importa. Se hoje nós somos espíritos, aliás, se nós somos espíritos, nós não temos que preocupar-nos com o tempo. O tempo da espiritualidade não se conta. Mas aí vem uma passagem nessa parábola fantástica. O chamado filho, eram dois filhos, o mais velho, o filho egoísta, é o exemplo que Jesus deixa nessa parábola aí do nosso egoísmo, que é a grande chaga que a humanidade carrega, nos diz o Emmanuel. É uma grande realidade. O egoísmo é terrível. E não vamos pensar que eu sou bonzinho, que eu não sou egoísta, porque nós somos. Trazemos esse sentimento ruim desde pequenininho, quando reencarnamos. A gente vê até as crianças brincando: esse brinquedo é meu, não mexe nele. Não mexe nele. Isso já é o egoísmo. E nós temos por obrigação, como pais, de trabalhar isso enquanto eles estão pequenos, porque o Espírito já traz isso. Esse egoísmo nós trazemos, e vamos levá-lo ainda por um bom tempo, porque é um sentimento muito difícil de ser trabalhado, é uma virtude terrível de ser trabalhada, chamado egoísmo. E nós somos extremamente egoístas, porque somos materialistas, nós somos apaixonados pelas coisas materiais, e isso nos torna egoístas, terrivelmente egoístas. Mas eu acho que eu não sou, não. A gente acha, mas quando mexe numa coisa nova, não mexe. Você usou a minha caneca? A minha caneca você usou, cara? Ainda deixou sujo em cima da pia? É verdade? É assim. Esse prato é o meu, eu como nele todo dia. Mas eu posso? Não pode, esse prato é meu. Gente, se a gente observar nos pequenos detalhes, isso aí são coisinhas pequeniníssimas. Se a gente observar nos pequenos detalhes, a gente vai observar o quanto nós somos egoístas. Imaginemos nas coisas grandes: não mexe nessa casa não, essa casa aí é minha, esse carro aí não encosta não. Você vai tomar banho na minha piscina? Vai nada. Lamentavelmente, nós ainda estamos nesse estágio. Quem poderá dizer que não? Eu já passei por isso. Ótimo, que bom. Se alguém pudesse dizer isso, seria uma maravilha, porque vencer esse egoísmo está muito longe de nós mesmos. É muito difícil trabalhá-lo, porque a partir do momento que você começa a trabalhar o egoísmo, você vai trabalhando todos os outros sentimentos, todos que nós precisamos trabalhar, porque o espírito só atinge um patamar elevado
quando atinge e trabalha esses sentimentos, aí ele já não tem mais egoísmo, não tem mais vaidade, ele sabe perdoar, ele sabe tudo que é bom, ele já consegue. Não vamos pensar que espírito que já fizeram evolução, ele não tem orgulho, que ele não tem, ele tem, só que ele sabe trabalhar isso, coisa que nós hoje não sabemos. Nós não sabemos, mas eles sabem, e trabalham isso com uma facilidade incrível. Imaginemos se eu chegasse, doutor Bezerra, pelo amor de Deus, eu estou com um problema sério, me ajuda, doutor. Você não, cara, você não, você é muito ruim, você não presta não, esquece isso, não vai te ajudar não. Imaginemos se o doutor Bezerra já não tivesse trabalhado o amor que ele tem por nós. Quanta ajuda, quantas curas a sua misericórdia faz por nós. É pelo amor que ele já tem por todos nós. É um amor sublimado, é um amor que todos nós chegaremos um dia. Por quê? Já vencemos esse egoísmo, já trabalhamos esses sentimentos ruins dentro de nós. Eles já não nos afetam, não nos atingem mais. E é isso que nós temos que fazer, todos nós temos que trabalhar isso, para que possamos alcançar um mundo regenerado, um mundo feliz. Temos que deixar de lado esses sentimentos ruins, egoísmo, vaidade, né? Ah, mas fulano não tem paciência. Claro que não tem, não trabalhou a paciência ainda. Mas a paciência é uma virtude que todos nós temos que trabalhar, porque Deus tem mecanismos muito profundos e dolorosos para que aprendamos a trabalhar a paciência. Deus tem. Vamos falar de dor? Eu acho que nem precisa mais falar de dor, porque lamentavelmente é o único caminho que nós conhecemos para trabalhar a nossa paciência. É aquilo que a gente falou, a dor é necessária, mas o sofrimento não. Com paciência e resignação, nós venceremos o nosso processo doloroso de sofrimento. Sofrimento poderá ser desse tamanhozinho ou poderá ser desse tamanho. Esse nós poderemos trabalhar, não tenhamos dúvida disso. Agora, para que trabalhemos, temos que trabalhar primeiro a nossa paciência. Sermos pacientes primeiro para conosco, trabalhar esse sentimento dentro de nós, para depois com o próximo, com os outros. Aí sim, vamos exercitá-lo na sua mais profunda, na mais profundeza daquilo que nós temos que buscar. Olha, trabalhar a paciência é muito difícil para nós, porque os outros sentimentos estão arraigados ainda dentro de nós, e a gente não percebe quanta dificuldade a gente tem com uma pessoa que nos irrita, que se olhar para a gente nos irrita, se falar piora. Mas nós temos que aprender a trabalhar isso. Se a pessoa olhar e dizer, opa, ajuda aí Deus, Ele ajuda. Se a gente pedir inspiração, ajuda. É o primeiro passo, é o nosso, que a gente já se retraiu. Quando aquela pessoa olhou para a gente, retraiu, a ajuda chega. Porque se a gente revidar, a coisa complica. É como o perdão. Se eu não aprender a perdoar, como eu vou querer que o outro me perdoe? Se eu tenho uma diferença com o meu próximo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perdoá-lo, para poder aprender a conviver com ele. Porque conviver com o inimigo, gente, é muito difícil. A gente observa isso na nossa família consanguínea. Ela é consanguínea, mas tem a família espiritual. Nós não estamos juntos por um acaso. Às vezes, quantos inimigos reencarnam na nossa família? Quantas desavenças nas famílias existem exatamente por esse motivo? Processos reencarnatórios de dívidas do passado, as quais nós temos que acertar agora, e encontramos grandes e terríveis dificuldades de convivência de marido com mulher, pais para filhos, às vezes convivências terríveis,
porque a gente não entende. Quem não conhece a doutrina dos espíritos não entende que isso faz parte de um processo reencarnatório que vem de longe, que vem de muito longe. E nós estamos juntos hoje exatamente com o objetivo de acertar esses erros. E às vezes, dentro da própria família, nós temos inimigos terríveis, inimigos ferrenhos ali, perturbando a nossa paciência 24 horas, entendeu? Nos tirando do sério 24 horas. Quando a gente já tem um pouquinho, já trabalhou alguma coisa dessa paciência, a gente consegue passar uma energia boa para ele. E a partir do momento em que passamos essa energia boa, tudo melhora. Ele vai começar a olhar para mim com um olhar diferente. Não, isso aí não é tão ruim como eu pensava. Já é o começo. Já é o começo de uma transformação. Por isso é importante que trabalhemos a nossa paciência dentro da grande escola que existe no planeta, que é o nosso lar. É ali que ele tem que ser trabalhado. Aquele pai problema, mãe problema, sogra problema, filho problema, tudo problema. Estão ali, sob o mesmo teto, para serem trabalhados até o acerto final. Que o acerto final virá. Não tenhamos dúvidas disso, meu irmão. Muito bem. Mas já que estamos falando do egoísta, o velho tinha os 2 filhos, o mais novo que se foi e o egoísta que ficou. Por que egoísta? O filho mais velho, que estivera no campo o dia todo, na sua labuta, trabalhando, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um de seus criados e perguntou-lhe: "O que é isso? O que era aquilo?" E o criado explicou-lhe. Ele disse: "Olha, seu irmão voltou. Seu irmão está aí." E ele se sentiu indignado. Sentiu-se indignado ao saber dessa notícia, que o irmão tinha voltado e que o pai tinha lhe preparado uma festa. E não quis entrar. Saindo, porém, seu pai o procurou reconciliá-lo. Mas ele respondeu: "Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua. Nunca me deste sequer um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou seus bens, gastando com meretrizes, prostitutas, jogos, e mandaste matar um novilho cevado para ele." Desmereceu o pai pelo amor que tinha por eles, desmereceu o irmão, o qual ele deveria amar, aquilo que a gente estava falando, processo familiar, e desmereceu a condição que o pai dava a ele. O pai dava tudo aos 2, da mesma forma, não distinguia nenhum dos 2. Então o pai, com toda a sua sapiência, responde ao filho: "Filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que comemorasse, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado." Olha a bondade de um pai perante os filhos. Então, esse exemplo que Jesus passa através dessa parábola é magnífica. Magnífica. A gente vai botar na balança quem foi que mais errou aí. Se foi o filho pródigo, que pegou a sua parte do dinheiro, saiu pelo mundo, gastou tudo, como diz um filme que tem aí, viveu a vida doidado, né? Ou o outro
que ficou ali trabalhando no campo, sem nunca ter desobedecido uma ordem do pai, mas porém, a gente observa na parábola que ele não estava ali simplesmente servindo ao pai. Ele tinha um interesse muito grande também naquela herança. Ele trabalhava para multiplicar aquilo, porque ele sabia que aquela herança pertencia a ele, principalmente depois que o outro irmão foi embora e o pai já era idoso, o pai já estava desencarnando e ele iria assumir aquilo tudo. Quando o pai recebe de volta o filho, ele se revoltou. Teria sido só o egoísmo? Aí ele botou para fora todos os sentimentos ruins que ele carregava, tudo ele botou para fora. Não reconheceu a paternidade, o amor que o pai tinha por ele, que tinha pelo irmão e que tinha por todo mundo, porque ele tratava todos os seus servos por iguais, tratava-os bem, o que não era comum naquela época, não era comum, mas ele tratava, e os servos o adoravam. A gente vai ver isso na narrativa de Lucas, na continuidade do capítulo. Os servos o adoravam, gostavam dele. Coisa muito difícil de acontecer hoje, de empregado gostar de patrão. Muito pelo contrário, a gente observa aí nas empresas, pelas muitas que eu passei, está lá empregado metendo pau no patrão. Patrão não presta não, patrão nenhum serve, patrão só vê o lado dele. Lamentavelmente muitos ainda pensam assim. Ele não para pensar que o patrão é aquele que lhe dá um pagamento todo final de mês, que ele alimenta a sua família, que ele veste a sua família, que ele compra remédios para a sua família, que ele depende daquele emprego para sobreviver, e aquele emprego lhe é dado pelo seu patrão. Ele está cumprindo o que ele está trabalhando, é obrigação dele, mas não reconhece o patrão como uma pessoa que lhe dá tudo. Lamentavelmente, a gente observa isso nas próprias empresas hoje. 2020 anos se passaram dessa parábola e ela é tão atual. A gente lê, a gente vai lendo e vai se aprofundando nela. Ela é atualíssima. Ela hoje está no nosso meio, atualíssima. A gente vai observar como nós estamos difíceis, como nós somos difíceis perante uma sociedade a qual nós precisamos dela para conviver e aprender com ela a caminhar. Então eu não posso dizer que meu patrão é ruim, meu patrão só quer me explorar. Explorar por quê? Eu estou ali para trabalhar, eu sou pago para trabalhar, então eu tenho que fazer jus àquele pagamento que eu recebo todo final do mês com o meu trabalho. E esse filho mais velho, o egoísmo dele falou mais alto em todos os sentidos, em todos. Aí a gente observa como Jesus foi magnânimo nas suas parábolas, porque não foi só nessa que não, em outras também ele mostrou o egoísmo terrível que as pessoas carregam. A parábola do dracma perdido e outras tantas que nós conhecemos, onde Jesus vem mostrando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, os erros que nós carregamos, porque a gente acha que parábola é um conto de fadas, não, são ensinamentos de uma profundidade que nós não imaginamos, que nós temos sequer noção para imaginar o que foi uma parábola de Jesus, o que é uma parábola de Jesus, o que será uma parábola de Jesus, porque daqui a mais 2000 anos nós estaremos lendo essa parábola do filho pródigo, ela vai estar caindo dentro de nós, porque 2000 anos passam numa rapidez incrível. Se a gente observar, Jesus esteve no nosso planeta anteontem, é só parar para pensar. Jesus esteve há pouquíssimo tempo entre nós, e a gente não observa essas coisas. Então a gente vai lendo essas parábolas e vai aprendendo que elas são realmente, como disse Pedro: Mestre, tu tens as palavras de vida eterna.
E é uma grande realidade. Então, meus irmãos, que possamos refletir sobre o nosso egoísmo, que nós carregamos aí, que achamos isso, não, tem que cuidar bem da minha família. Claro, isso é uma obrigação. Cuidar bem da sua família é uma obrigação. Mas cuidar da família de Deus, a obrigação é maior ainda. Da responsabilidade que nós temos para com os nossos irmãos, aqueles os mais necessitados, que precisam da nossa ajuda, da nossa mão amiga, que precisam da nossa companhia, que precisam do nosso amor, ou que precisam de uma prece nossa. Será que é difícil fazer uma prece para um irmão necessitado? Isso é uma grande caridade. Isso faz parte do nosso amor que nós temos pelo nosso próximo. Então, que possamos refletir bem tudo isso que nós vimos dentro dessa parábola, desse ensinamento fantástico de Jesus, desse filho pródigo, desse irmão egoísta. Isso tudo Jesus deixou um conteúdo fantástico. Se a gente pegar lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11, a gente vai... É maravilhoso. Olha, gente, ler a Bíblia é muito bom. Ler a Bíblia é muito bom. Ah, mas eu não entendo nada do que entende. Se a gente tem um pouquinho de conhecimento do Espiritismo, dos ensinamentos dados pelo Espírito, a gente vai ler aquilo com uma facilidade incrível e vai entender tudo. Não tem dificuldade não, você tem preguiça. Preguiça é uma coisa, dificuldade é outra. Porque hoje, à luz dos Espíritos, nós conseguimos abrir o Novo Testamento de Jesus e entender praticamente tudo que está ali. Basta queiramos. Capítulozinho todo dia de noite, para dormir, abre a sua Bíblia. Uma maravilha, uma beleza. Meus irmãos, que esse domingo maravilhoso, com esse sol maravilhoso, possamos aproveitá-lo da melhor maneira possível, levando essa energia maravilhosa da nossa casa querida, do nosso Ana Viana, que nos ajuda, que nos ampara, que nos ajuda nessa caminhada tão difícil para que nos livremos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, e que nos ensina a trabalhar a nossa paciência. Tenham todos um bom dia, um abraço a todos. Obrigado, meus irmãos.